Na noite de 6 a 7 de novembro de 1917, 24 e 25 de outubro no antigo calendário, a luta pelo controle do Estado russo faz com que, pela primeira vez, operários, camponeses e soldados assumissem o poder, mudando o rumo da história. Era a Revolução Socialista Russa. Não houve derramamento de sangue, se comparado aos sangrentos combates nas trincheiras europeias. A nobreza dos Romanov caíra de podre e a burguesia se esfacelava diante do poder dos sovietes. No início de 1917, a Primeira Guerra ainda estava indefinida. Os alemães faziam seu cerco nos mares europeus, com seus submarinos de guerra. O saldo de mortos já chegava a quase 10 milhões. Era uma corrida pelo poder nacional, uma guerra onde a burguesia europeia manipulava sua classe trabalhadora para um único fim: manter o controle econômico. No Brasil, os ventos da Revolução Socialista Russa traziam as primeiras manifestações. As greves operárias em São Paulo. A polícia trataria as reivindicações com forte repressão. O poder da elite brasileira não se abalaria. Nas condições em que se deu a Revolução Russa, parte das teses de Abril, o campesinato faminto, o país destruído pela guerra, não havia como seguir previsão nenhuma, nem livro nenhum. A coisa tinha que acontecer de acordo com as circunstâncias históricas. E foi o que aconteceu. No Brasil, a liderança veio do movimento anarquista, anarco-sindicalista, né? Existe até um debate sobre isso. Aqueles que passaram do anarco-sindicalismo para o comunismo. E os problemas decorrentes disso, né? No movimento sindical, por exemplo. E no Brasil, então, como se disse, a conjuntura era um pouco diferente. Tem que levar em consideração que o Brasil foi particularmente afetado pela guerra, porque o crescimento industrial do Brasil, todo ele era assentado na exportação do café. Na música, o samba pelo telefone de Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga, sairia dos morros e ganharia os salões do Rio de Janeiro, tornando o samba popular em todo o Brasil. Em outubro de 1917, outro acontecimento marcaria a história. O coronel cearense Delmiro Gouveia seria assassinado no alpendre de sua casa no município de Pedras, Alagoas. Delmiro ficaria famoso por suas ações. Incomodava o poder tanto no Brasil quanto das empresas estrangeiras. Suas ideias avançadas para a época procuravam desenvolver o capitalismo brasileiro, jornada de trabalho de 8 horas e vilas operárias impecavelmente urbanizadas. O dono do poder em Pernambuco era Manuel Borba, que assumira o governo das mãos de Dantas Barreto. O dantismo havia derrotado os marretas, alcunha dada aos partidários do governador Rosa e Silva. A burguesia recifense vivia o apogeu de sua imitação da burguesia europeia. Os bondes elétricos conduziam milhares de pessoas ao centro comercial, onde os grandes comerciantes, a intelectualidade, políticos e os coronéis do interior bebiam cerveja para se refrescar do forte calor tropical, trajando vestimentas típicas da Europa.
Localizada a 230 quilômetros do Recife, Garanhuns começava a se destacar no agreste pernambucano. Seu clima agradável era ideal para o tratamento de doenças respiratórias, contando com alguns sanatórios. A população da época era cerca de 10 mil habitantes, em sua grande maioria pobre. A principal atividade econômica era o plantio de café, de gosto fino e muito saboroso. Os coronéis do café se espalhavam pelas cidades e vilas vizinhas. Apesar de todo o progresso, inexistia saneamento básico e água encanada. A iluminação pública se resumia a uns poucos postes à base de querosene. Havia muito isso, como nas cidades do interior. Mas, saindo um pouquinho do imediato, do conjuntural, né, dos fatos, dá para entender que aquilo se inscreve dentro de um processo de mudança mais profundo, que contribuiu para a modernização da cidade. A política garanhuense, pouco tempo depois da proclamação da República, passou a ser dirigida por Luiz Afonso de Oliveira Jardim, depois nas mãos de seu irmão Manuel Antônio de Oliveira Jardim e de seus cunhados Francisco Veloso da Silveira e Argemiro Tavares de Miranda. Os Jardim apoiavam Rosa e Silva, derrotado pelo general Dantas Barreto em 1911. O frevo Vassourinha foi a marca da campanha dantista. Com o fim do rocismo, emerge em Garanhuns o poder dos brasileiros, fiéis ao general Dantas Barreto. Em 1916, o prefeito Francisco Vieira rompe com os julistas, aglutinando outras forças de oposição, como os médicos Rocha Carvalho e Borba Júnior, além do comerciante Sátiro e Ivo, entre outros. Mas o povo continuava acompanhando esta luta de longe. Mas essa etapa principal do século XIX, que vai ser após a abolição escravocrata, nos vai dar ainda uma origem muito dos terratenentes, dos donos dos grandes engenhos, que essa estrutura foi até cambiante, ou seja, ele sai desse setor industrial e vai para o setor político. Inclusive é interessantíssimo, eu estive estudando essa parte, foi bom você lembrar, o quanto as famílias tradicionais, tipo Albuquerque, Cavalcante, estão no poder, muitas vezes transformando um pouco o sobrenome, há 200, 300 anos. Isso é, na verdade, uma realidade no Nordeste muito notada até hoje. Se você pesquisa o século XIX, o século XX, você vai ver muito isso, né? Que nossas elites, nossa burguesia, vem em função das figuras dos terratenentes, né? E eu acredito que chega hoje até a Revolução Pós-Industrial, com esse pessoal ainda dominando. O Recife, desde 1911 ou 12, que foi palco de grandes agitações operárias. Eu digo isso por conta da queda da oligarquia de Rosa e Silva. Em 1912, ocorreu um movimento político no Brasil todo, chamado salvacionismo, que era a derrubada das velhas oligarquias nos estados, geralmente por militares. Aqui em Pernambuco foi Dantas Barreto, que era o herói da Guerra do Paraguai. Dantas, ele foi apoiado pela população urbana aqui e alguns sindicatos operários na derrubada da oligarquia de Rosa e Silva. A contestação ao absolutismo dos chefes do poder municipal aparecia nestas cartas publicadas nos jornais do Recife. A assinatura dessas epístolas era quase sempre inexistente ou com pseudônimos. Um ano antes da chacina, começam a aparecer as primeiras reprovações ao governo municipal. O autor desta carta, como viria a ser comprovado depois, era o capitão da Guarda Nacional Francisco Sales Villanova e Melo. Nascido em Quipapá e criado desde a infância em Garanhuns, Sales vivia de tudo que caísse em suas mãos. Polêmico, já havia sido humilhado publicamente e nada fez para limpar sua honra. Os julistas usavam o poder da chibata, ou melhor,
do cipó de boi contra seus adversários mais pobres. Na Vila do Brejão era comum Alfredo Brasileiro, o Doca Viana, sobrinho do Coronel Júlio, aterrorizar a população local. A impunidade reinava sob o jugo julista. O Coronel Júlio Brasileiro ganha as eleições. A oposição contesta o resultado. Novas eleições são marcadas para 7 de janeiro de 1917. As ameaças por parte dos julistas aos oposicionistas começam a circular na cidade. As cartas-denúncia atribuídas a Sales Villanova irritam Júlio Brasileiro. Seus partidários planejam castigar opositores. Na noite de sexta-feira, dia 12 de janeiro, Sales, ao sair do Cinema Grossi, é surpreendido por 6 elementos encapuzados. É espancado por bengaladas e cipó de boi no lombo. Sales planeja tudo e manda sua família para um sítio próximo. A ida ao Recife seria na manhã de domingo, dia 14. Com ele, além de encomendas para conhecidos da capital, levava sua arma, uma safety policy e a patente de capitão da Guarda Nacional. Júlio Brasileiro, acompanhado de amigos, toma cerveja tranquilamente na frente do Café Chile. Sales o surpreende e dispara 4 tiros contra o coronel, que morre na hora. Na mesma noite do crime, o deputado Eutrópio Silva envia um telegrama para a viúva do coronel Júlio Brasileiro, Dona Ana do Peron. Mas este telegrama só chegaria em Garanhuns na manhã da segunda-feira, dia 15. Alfredo Viana, conhecido como Doca Viana, gerenciava a fazenda Água Branca em Brejão e já caminha para Garanhuns com a capangagem. Outras pessoas chegam à casa do coronel para prestarem apoio às ideias da viúva. Começam os ataques às residências e casas comerciais dos oposicionistas do coronel Brasileiro. Seus sobrinhos, aliados e capangas aterrorizam a cidade. Não existe lei. O delegado planeja levar os perseguidos para a cadeia pública, a fim de defendê-los dos ataques. Garanhuns vira praça de guerra. Homens armados de bacamartes, rifles, espingardas e garrunchas invadem a cidade. Por volta de 11 horas, a cadeia já está ocupada pelos oposicionistas. Borba Júnior, Manuel Jardim, Francisco Veloso, Sátiro Ivo, os irmãos Júlio e Argemiro Miranda e o jovem Luiz Gonzaga Jardim. Eles ocupam a sala denominada de Estado Maior. No final da tarde, Garanhuns parecia ter vivido de fato um desastre, uma hecatombe. A população passaria vários dias naquele clima soturno, frio, em pleno verão agrestino. As famílias não sairiam às ruas, o comércio ficaria fechado por dias e os cinemas só voltariam a funcionar um mês depois. Os nossos cinemas ainda não voltaram a funcionar. As noites aqui têm transcorrido tristes, monstruosas e silenciosas. Apenas o grito das sentinelas que vão substituindo. Das 21 horas em diante, a cidade tem um aspecto de uma imensa necrópole. Jornal do Recife, 1º de fevereiro de 1917. A maioria dos corpos foram trazidos para a Igreja Matriz por uma carroça da limpeza pública. Começam as primeiras prisões. Ordem dada pelo novo delegado Teófanes Torres. Vários cangaceiros feridos são presos. O corpo do coronel chegara pela madrugada e seria enterrado no mesmo instante. No decorrer do ano, ocorrem os julgamentos dos envolvidos com a hecatombe. Sales Villanova, pivô de toda a chacina, foi absolvido e volta a Garanhuns um ano depois.
A viúva, Ana de Purron, seu genro José Viana e sua filha Maria Luísa de Purron jamais seriam presos. Este episódio